Se todo mundo olhar o que aconteceu na reunião do G20, dos ministros das Finanças em julho, todo o debate foi em cima de clima. Todas as manifestações dos ministros da Fazenda, dos agentes financeiros, dos donos dos fundos internacionais privados, toda a discussão contornou o chamado risco climático, ou seja, é uma agenda que veio para ficar. Nesse episódio do especial do Clima Sem Fake, juntamente com a Cíntia Leone e a Diana Sampaio, eu, Tatiane Matheus, falamos sobre todo o xadrez da geopolítica que envolve a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Com a ex-ministra do Meio Ambiente, co-presidente do Painel Internacional de Recursos e integrante do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, ambos da ONU, a bióloga e PhD em Planejamento Ambiental Isabela Teixeira. Inscreva-se, clique no sininho para acompanhar os demais episódios desse especial sobre a COP26. Confira a entrevista. Isabela, acho que você apresenta muito bem esse cenário que o Brasil vai ter pela frente na COP26, mas eu queria nessa pergunta deslocar um pouco o foco para o resto do mundo, né? Os países ricos, que são os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, são os maiores emissores, eles tinham a obrigação, né, de apoiar os países mais pobres em mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e também numa transição para uma economia de baixo carbono, uma transição justa. A ajuda de 100 bilhões que foi prometida nunca foi concretizada, de fato. E esses mesmos países são aqueles que não conseguiram elaborar uma resposta global para a crise que a Covid-19 provocou. Você tem um enorme apagão de vacinas pelo mundo, enquanto os países mais ricos já estão em uma terceira etapa de vacinação. A minha pergunta é a seguinte: será que essa próxima COP é uma oportunidade para reescrever a relação entre o Norte e o Sul globais? Bom, eu acho que essa COP26 ela é uma COP estratégica, talvez é a COP mais importante depois de Paris. E ela ganha mais sensibilidade porque é a primeira COP exatamente ainda no meio de uma pandemia, tá? E acontecendo exatamente 3 meses depois do relatório do IPCC, que nos mostra já situações de eventos climáticos extremos consolidados, ou seja, serão irreversíveis. É importante entender se quando nós fizemos a Convenção de Clima em 92, o diálogo geopolítico era com o G7, com os 7 países mais ricos do mundo, com Paris, o diálogo é com o G20, com as 20 economias mais importantes do mundo. Veja a mudança de mundo, tá? E veja, obviamente, os desafios que isso impõe. E o Brasil está nesse jogo. Se todo mundo olhar o que aconteceu na reunião do G20, dos ministros das Finanças em julho, todo o debate foi em cima de clima. Todas as manifestações dos ministros da Fazenda, dos agentes financeiros, dos donos dos fundos internacionais privados, toda a discussão contornou o chamado risco climático, ou seja, é uma agenda que veio para ficar. Nós vamos entrar num momento que é um momento não mais de negociar ao encerrar a COP, fechando o livro de regras de Paris, mas é o momento de implementar. Há um esforço muito grande dos países envolvidos de conseguirem viabilizar os 100 bilhões, se não conseguirem viabilizar os 100 bilhões, vão viabilizar algo próximo, essas são as notícias mais recentes, e você volta a trabalhar isso na perspectiva da progressividade, ou seja, não é um desembolso só de 100 bilhões, você vai trabalhar essa progressividade de ambição alocando 100 bilhões anualmente. E óbvio que as instituições internacionais e a sociedade internacional, nós não estamos preparados para lidar com crises globais. Está aí, você mesmo faz referência à pandemia e o resultado das desigualdades das vacinas. E mais do que isso, além da desigualdade da vacina, o resultado na retomada de investimentos econômicos para a retomada do crescimento econômico do mundo, um certo domínio de investimentos nas velhas economias e não nas novas economias, para você lidar de cara com a questão climática, com o risco climático de uma outra maneira. Você ainda tem uma situação muito desbalanceada e que eu atribuo isso exatamente a uma transição de mentalidade política. Quer dizer, a gente tem que entender que essa mentalidade política climática ela veio para ficar. Nós vamos viver nesse século na era da climática e a era da inovação. A gente precisa arrumar essa janela do curto prazo e não achar que transição é algo que você pode
postergar. Não, daqui a 10 anos eu cuido disso. Não, não é daqui a 10 anos. As decisões do futuro estão sendo tomadas hoje. Isabela, a diplomacia brasileira sempre se apoiou no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A gente sabe que o Brasil não é um país desenvolvido, mas também não é um país pobre, está no G20. Somos hoje o 6º grande emissor global e, recentemente, o relatório do Carbon Brief colocou o Brasil como o 4º emissor histórico de CO2, sobretudo por causa do desmatamento. E aí eu te pergunto, esse discurso do Brasil de colocar a culpa sempre nos outros ainda encontra ressonância? Tem gente que pensa nessa relação de culpa. Assim, eu não acho que tem que ser assim. Eu não estou mais diagnosticando. O problema existe. As questões climáticas, elas afetam o Brasil diretamente. Tá? E o Brasil tem escolhas. A primeira delas é deixar para trás o desmatamento. Eu não estou mais discutindo legal e ilegal. Tem que ficar para trás. Então, é absolutamente importante compreender essas dinâmicas e entender que, embora historicamente o Brasil tenha emissões aquém, o Brasil não é o grande causador das mudanças do clima, mas ele é, como parte do G20, essas 20 maiores economias, um dos maiores emissores do mundo. O Brasil tem os 10 maiores emissores do mundo de gás de efeito de estufa. E por quê? De um lado pelo desmatamento, de lado pelo metano, pela pecuária. As tempestades de poeira, de areia, as queimadas acontecendo no Brasil, a crise hídrica, a frequência da crise, tudo das crises hídricas no Brasil, essa frequência está aumentando. Então, essa disposição de jogar a culpa nos outros significa não olhar para o seu dever de casa e significa não ter uma visão de mundo, uma visão que você tem que repactuar, reconhecer que você é parte do problema. Não me interessa se você é 50% do problema ou 3% do problema, 5% do problema. Você é parte do problema. Em clima tem 2 lados do problema. Ou você é parte do problema ou você é parte da solução. Não tem muito o que inventar, entendeu? Todos nós somos parte do problema no momento, todos nós. E agora as pessoas estão indo buscar os caminhos da solução. Ficar reagindo, ficar contando historinha, bravatas, fazendo o que é isso, o que é aquilo, isso é um discurso tolo, de curto prazo, de que as pessoas não estão enxergando o tamanho do problema que está vindo, que já está aí para muitos. Isso não entra na disputa político-partidária, isso tem a ver com a qualidade de vida, com o bem-estar das pessoas, com a segurança de vida das pessoas. Pensando em tudo isso, quando a gente pensa no olhar de gênero, de racismo ambiental, fazendo essa lição de casa, quando a gente precisa repensar a sociedade que a gente está vivendo diante da emergência climática. Como olhar, como trazer essa transversalidade sobre o tema? Isso está dentro de toda a nova agenda que o mundo está tratando, e muito fortalecido por 2 coisas importantes. A pandemia mostrou a questão das desigualdades sociais numa perspectiva enorme, assim, o mundo levou um susto. E, por outro lado, mostrou que parte dessa degradação ambiental está associada no caso de países tropicais como o nosso, muito ao desmatamento, à violência no campo, à violência contra a mulher, enfim, a violência nas cidades também. Ou a gente reconhece isso, ou não tem como ser contemporâneo. Tá? Essa tensão com a contemporaneidade é, antes de tudo, uma tensão de reconhecimento de erros e da necessidade de mudar e da necessidade de incluir politicamente, tá, todas essas pessoas, respeitando, sim, as nossas diferenças, a diversidade da nossa sociedade de uma riqueza sem precedentes, mas essa diversidade não pode jogar contra nós, ela tem que jogar a favor do Brasil. E jogar a favor do Brasil significa o Brasil reconhecer seus erros e introjetar isso nas novas políticas e ter isso como um compromisso de identidade política de uma sociedade contemporânea. Se não for capaz de fazê-lo, tá? Nós vamos continuar acirrando desigualdades, nós vamos continuar colocando os mais pobres nos lugares mais vulneráveis, tá? E vamos repetir o que nós vimos na crise da pandemia. Se não for capaz de fazê-lo com a questão de gênero, for capaz com as populações de direitos individuais e coletivos, se não for entender o que é inclusão política, social e econômica, se não for entender o que é inclusão climática, ainda vai encontrar com outro quadro que é mais sensível, que é exatamente o quadro também que o acirramento das mudanças climáticas deverá promover um acirramento de movimentos migratórios no mundo. Então, é importante o brasileiro ter consciência disso, que a gente só constrói um país mais justo numa realidade de risco climático se a gente conseguir olhar para o lado, olhar para trás, entender que ir para frente nós temos que equacionar o que nós cometemos de erros no passado e saber que nós estamos indo para frente não para
perpetuar esses erros, mas, na realidade, usar essa oportunidade para reequacionar e, oxalá, que a gente possa, de fato, minimizar esse passivo político, social do país, que isso não nos orgulha de maneira alguma. E saber, sim, com toda a transparência, que, da mesma maneira que o desmatamento tem que ser banido do Brasil, as desigualdades, o racismo, a injustiça social, isso tem que ser parte do nosso passado. Esse é um compromisso, isso é que é ser contemporâneo, tá? Isso é que as novas gerações estão buscando, e são essas escolhas que eu espero que estejam, de fato, estruturadas nessa década de transição, para que a gente possa ter, de fato, uma ambição sobre liberdades, né? Nunca esquecendo que todas as escolhas têm que acontecer pela democracia, porque sem liberdades individuais ou coletivas é impossível você lidar com as mudanças do clima.